Hoje é sexta de carnaval e o primeiro tema é fricção. O século XX era vertical. A agenda, o jeitão de pensar, a estrutura do século XX, vertical. Esse mandava nesse, que mandava nesse, faz o que eu estou mandando, sim senhor, que mandava nesse, era assim. Dentro de casa, no ambiente escolar, no ambiente profissional. E quando veio a internet, finalzinho dos anos 90, para dentro das casas e dos escritórios, o que aconteceu? Veio uma agenda diferente, horizontal, a cara do século XXI. E aí o que aconteceu? Século XX, com uma agenda vertical, onde a autoridade era imposta, vinha de cima para baixo, a gente olhava assim com um certo temor para a autoridade. E aí, com a chegada do século XXI, com uma agenda, um jeito de pensar, agir e ser, né, completamente horizontal, o que aconteceu com a agenda do século XX? Começou a fricção. E durante 20 anos, os primeiros 20 anos deste século XXI, houve esta fricção aqui. O século XX, vertical, se deparando com o século XXI, horizontal, não deixando o século XXI decolar. O que aconteceu? Durante 20 anos de um novo século, um novo jeito de pensar e agir, com novas ferramentas, com novas tecnologias, com um jeito todo novo de pensar, sendo obrigado a continuar naquela batida, naquela velocidade lenta do século XX, naquela coisa de temer a autoridade do século XX, porque a agenda do século XX ainda tentava se sobrepor à agenda do século XXI. Eu sempre fui um apaixonado pela década de 20 do século passado. A década de 20 do século XX foi espetacular, porque ela teve um crescimento nas artes, ela teve um avanço tecnológico fantástico, ela teve conquistas sociais muito importantes. E a década de 20 do século XXI pintou ser bem parecida. E eu comecei a falar lá em 2018, 2017, que o século XXI ia levar uma década inteira para tirar o século XX de cena. Eu fazia assim, ó, século XXI, século XX, agenda vertical. O século XXI, que é esse aqui de baixo, levaria toda a década de 20, essa que nós estamos vivendo agora, do século XXI, levaria toda a década de 20 para tirar o século de 20 de cena, para poder decolar com a sua agenda horizontal, inclusiva, complexa, ambígua, né? da diversidade. O que aconteceu com a pandemia? Nós temos o século XX com sua agenda vertical, o século XXI com a agenda horizontal, e durante 20 anos essa fricção. Olha só o que a pandemia fez, olha aqui, presta atenção, a pandemia tirou o século XX de cena. E agora o século XXI pode decolar com a sua agenda. E é óbvio, nós estamos passando por um perrengue. Essa pandemia é um começo de década complicado, mas nós estamos numa década especial, a década de 20 do século XXI. Nós seremos estudados lá no futuro, pelos historiadores do futuro, como uma década que foi a grande virada, o grande salto da humanidade. Por quê? Se a gente olha lá para trás, a Revolução Industrial começou com o vapor, 1760, 1770, mas o grande salto da humanidade lá atrás foi quase mais de 100 anos depois, 1880, 1890, com a eletricidade. Pois os historiadores lá do futuro vão olhar para nós e vão dizer de nós, coitados dos adultos da virada do milênio. Mas a internet foi o vapor deles, o grande salto daquele pessoal lá da virada do milênio, que somos nós, isso os historiadores do futuro falando. O grande salto daquele povo lá, que somos nós, foi a década de 20 do século XXI. Essa grande virada, que seria mais lenta, porque o século XX, agenda vertical, demoraria para largar, né, o osso, e demoraria uma década para esse avanço acontecer. A pandemia tirou o século XX de cima do século XXI, ou seja, agora acabou a fricção. E tudo que tem cara de século XX, lentidão de século XX, processos antigos de século XX, tem cara de velho. Todas as posturas do século XX
imediatamente agora ficaram muito envelhecidas e ultrapassadas. Nós agora estamos com a agenda do século XXI pronto para decolar.